Vou criar do zero aqui, tá bom? Então vou criar o projeto. Vou aqui na pastinha. Esperar aparecer aqui, né? Escolho o Java Web, aplicação web. Vou em próximo, beleza? Vou colocar o nome aqui da aula 1, JSF. Certinho. Vou colocar JSF1, está dizendo que já existe. Vou dar um próximo. O servidor vou deixar o Glassfish mesmo. Vou dar um próximo. Aqui é onde muda, né? Do JSP para o JSF, que nós vamos marcar o servidor JSF. Ok? Então, quando eu marco aqui, ele já diz qual é a versão que eu estou usando. Vamos dar um finalizar. Então, ele vai criar toda a vertente do projeto voltado para JSF, que é um framework para a parte da Vue, Java Server Faces, né? Então, vamos dar uma ampliada aqui para a gente entender. Então, olha lá, ele já traz os tags aqui, né? Precedidos de H. Então, quando eu uso o H é a vertente do JSF nativa. Então, eu posso usar o H dois pontos aqui para chamar os elementos que eu chamaria normalmente lá no HTML. Então, vou chamar aqui, por exemplo, um input text. Ok? Então, tá lá, ó, input text. Ok? Vou dar aqui um name para esse cara. Vou dar um ID. Ok? Ó, deu Ctrl++ de espaço e já completou. Vou chamar de nm. Ok? Quando eu fecho aqui, ele já me dá a opção de fechar o tag. Ó. Certo? Então, todas as propriedades do tag eu boto aqui no primeiro elemento, onde eu abri o tag. Certinho, pessoal? Então, aqui eu tenho um input já. Ok? Precedido de H. Eu tenho mais dois elementos que eu posso trabalhar. Que é o F de faces, F dois pontos. Ok? Tá? Que tem vários elementos também para serem usados, ok? O F é de faces e tem o C dois pontos. Esse C dois pontos é de core, tá bom? Esse core aí é do Ajax, ok? O Ajax é aquele elemento que era usado um pouco mais para trás aí, né? Que englobava XML, TXT, JavaScript, tá bom? Então o C é do Ajax. Ok? Além desses aí, nós temos também a possibilidade de usar o P dois pontos. O P dois pontos, pessoal, é do Prime Faces, ok? Para eu usar o Prime Faces, que é outro framework para front, que tem um monte de coisa interessante, né? Um monte de recursos da Vue para ser utilizado. Eu tenho que lembrar de vir aqui no projeto, ok? Vir aqui no projeto, vir aqui nas bibliotecas e adicionar o Prime Faces ao meu projeto. Então eu venho aqui, ó, seleciono, vou digitar P aqui para ele já ir direcionando e vou escolher o Prime Faces. A versão que vem nesse aqui é assim, ok? Então, ó. A partir do momento que eu faço isso, ele vai embutir, ó, tá importando aqui, ó, importando o Prime Faces. Pronto, agora o meu projeto tem o Prime Faces também embutido, ok? Então eu posso usar algumas tags, ok? Então eu posso ir lá no site do Prime Faces, beleza? Que é isso aqui, ó, que ele tem um monte de recursos. O exemplo que nós vamos fazer é esse aqui de utilização de um calendário, ó. Então, eu seleciono o que eu quero aqui, ó, dou um Ctrl C nas linhas deste elemento aqui, que é um calendário com efeito, beleza? E vou usar lá no meu projeto. Então, quando eu vier aqui, ó, eu poderia escrever a linha, né? Mas já tem lá na documentação, para não ter perigo de escrever errado. Perceba que na hora que eu coloco aqui, ó, ele dá um erro. Por que esse erro? Porque eu não incluí aqui o XMLNS do Prime Faces. Eu coloquei a ferramenta aqui, o framework, mas eu tenho que indicar em cada página que eu vou usar que eu estou usando esse arquivo aqui. É a mesma coisa, né, de quando nós vamos usar
o Bootstrap, tem que colocar a linha. Então eu venho aqui, ó, e clico. Ele me dá duas opções. Esse aqui do PassTouch, né? Mas a gente vai usar essa aqui, ó, do primefaces.org interface unit, esse UI aqui. Então quando eu seleciono isso aqui, ele agrega e já faz o link, ó. Então agora, ó, já está vinculado. Beleza, pessoal? Então agora eu vou testar essa aplicação aqui, ok? Outras características do PrimeFace, né? Ele pode ser usado para Angular, para React, para Java aqui, JSF, para Vue. Então ele tem umas vertentes aí, tá? Características do projeto JSF. Ele já tem aqui, ó, o WebXML, que é o nosso arquivo de configuração, tá bom? Então todas as configurações, mapeamentos, ele já faz aqui pra gente. Outra característica importante do JSF, pessoal, são as servlets, tá bom? No JSP nós criávamos manualmente as servlets. Aqui nós podemos criar manualmente. Mas o JSF tem essa característica de criar as servlets pra gente. Depois nós vamos ver como é que isso funciona, tá bom? Agora vamos rodar o aplicativo. Vou clicar com o botão direito e vou mandar executar. Ele vai compilar tudo, né? E vai jogar isso dentro do container. Lembrando, todo aplicativo dentro do container tem um ciclo de vida. Tudo na TI tem ciclo de vida. O produto tem ciclo de vida, que é o nosso aplicativo. O próprio processo, entrada, processamento e saída, tudo tem ciclo de vida. Ok? Então, está implantando aqui o JSF, depois ele vai renderizar e vai dar o resultado aqui do lado no navegador para a gente ver o resultado disso daí, certinho? Então, todos os itens que nós formos usar aqui dentro do JSF, ele tem que ser precedido do framework que você quer usar, beleza? Pode ser o H, que é do próprio JSF, pode ser o F, que é do Facelet, também é do JSF, e temos o P, que é do PrimeFaces, ok? E temos também o C, que é o Core. O Core é do Ajax, beleza? Então tem uma porção de recursos para você usar na parte do Vue. Então tá aí, pessoal, ó. Um input que eu já tinha feito e agora o calendário. Quando eu clico, aparece o calendário. Quando eu clico fora, o calendário some. Então a gente já está usando dois elementos. Um do próprio JSF e o outro do PrimeFace. Beleza? Então, qual é o problema do PrimeFace, pessoal, junto com o JSF? Dependendo dos componentes que você usar graficamente, a sua aplicação vai ficar um pouco pesada. Então isso era uma das reclamações das pessoas que usavam o PrimeFace, dos programadores, dos desenvolvedores, né? Porque dependendo da aplicação fica pesado. Se você sair colocando um monte de recurso gráfico na sua aplicação aí com essas firulas que tem aí, acaba ficando pesado. E o PrimeFace, ele já é um pouquinho mais pesado do que as outras vertentes do Java para web. Beleza, pessoal? Até aí todo mundo entendeu? Tranquilos? Mas funciona. Ok? Então, olha lá. Um elemento input text do próprio PrimeFace, ou do próprio JSF, tá bom? Com H. E dois elementos do PrimeFace. Lembrando que para usar o PrimeFace eu tenho que embutir a biblioteca. Certo? Você pode usar o PrimeFaces também com JSP, viu, pessoal? PrimeFaces é um framework à parte. Beleza? Até aí, tranquilos? Então, ok. Vou criar mais um arquivo agora, tá bom? E já vou pegar um código meu, pronto, de um formuláriozinho usando alguns recursos aí, tá? E vou explicar linha por linha cada um, tá bom? Então, eu vou clicar aqui em páginas web, beleza? Novo. E aí eu vou criar uma página do tipo JSF, tá bom? Eu não escolho mais JSP, tá? Para quê? Para que ela tenha as características do JSF. Eu vou chamar essa página de
form, beleza? Ou formulário, tá bom? Vou dar um finalizar. Beleza? Estão vendo que aqui está selecionado Faceless. Já para embutir nesse arquivo as características da utilização do JSF. Certinho, pessoal? Então, beleza. Está aí o arquivo. Ó. Beleza? Vou dar uma ampliada aqui para ficar mais nítido. Certinho? E aqui a gente pode usar algumas coisas. Eu vou dar uns exemplos aqui. Então, ó, como no projeto eu já tenho o Prime Faces embutido, eu já posso usar o P2 pontos. P2 pontos, ok? E vou usar aqui um Field Set. Ok? Quando eu fecho aqui, ele fala, ó, tem que fechar o Field Set. Beleza. Vou colocar aqui. Nesse Field Set eu vou colocar uma legenda. Vou colocar aqui, ó. Aula 1 JSF. Beleza? Vou colocar um formulário aqui. Formulário. Aula 1 JSF. Eu vou salvar isso aqui. Ok? Eu vou copiar isso aqui só para o título da página lá, que é a barrazinha de título, não ficar com esse face título aqui, né? Vou colocar o mesmo nome. Beleza? Colei aqui, ó, salvei. E vou rodar esse form.xhtml, que é a extensão do JSF. Vou executar o arquivo. Beleza? Analisando o class path e vamos lá. Beleza? Lembrando que, como eu mudei aqui, né? Tirei alguns elementos, coloquei outros, ele vai compilar tudo de novo. Até fazer a renderização lá da página. E aí, dependendo da máquina, demora mais ou menos. A minha é porque está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo aqui, né, pessoal? Estou gravando a aula e tudo mais. E gravação de tela consome bastante processamento. Bom, já renderizou lá. Ok? Então, olha, quando eu clicar aqui, ele vai abrir a página para mim. Com o Field Set. Olha aí o Field Set. Ó. Beleza? Um elementozinho cinza aqui, com um título, estão vendo? E uma bordazinha aqui, ó. Certinho? Então, se eu quero organizar alguns elementos dentro de um item, eu posso colocar tudo dentro de um Field Set. Vai ficar tudo aqui dentro. Ó. Tudo que eu criar vai ficar aqui dentro. Tranquilo, pessoal? Então, ó, se eu fosse fazer isso aqui com uma imagenzinha lá, ó, eu ia ter que ter uma imagem aqui, ia ter que ter outra imagem aqui na tabela para colocar esses dois aqui. E aqui não. Aqui com o recurso do Field Set eu já tenho bem legal, bem tranquilo. Tá? Elementos aí. Vocês vão ter nós temos uma infinidade de elementos gráficos lá no Prime Face para usar junto com o JSF. Ok? Formuláriozinho já. Todo arrumado, tá vendo? Ó? Ó o Field Set aqui, ó. Beleza? E percebam agora, ó. Agora nós temos um elemento aqui que é uma tabela, ó. Beleza? Só que isso aqui não é uma tabela HTML. É um componente do Prime Faces que me ajuda a organizar as coisas na tela. Beleza? Então, ó, temos os labels aqui, ó. Temos os inputs, né? Os inputs já tem até uns efeitos aqui, ó. Temos o botão, outro output label e aqui temos alguma coisa. Se eu clicar aqui vai dar erro porque ele vai procurar um elemento, mas eu vou mostrar o formulário lá para vocês para a gente entender esses componentes, tá bom? Então beleza, eu vou tirar esses caras aqui, ó. Que por enquanto a gente não vai usar eles. Ok? O que importa aqui são os componentes por enquanto, para a gente entender o mecanismo aí.
Já já nós vamos entender para que serve esse sustenido aí e esses nomezinhos. Tá bom? Então olha lá, pessoal. Field set. Field set é aquele elemento gráfico lá com aquela bordinha, tá bom? E aqui eu chamei de calculadora JSF. Depois, H2.form. Aqui eu estou criando o tag form mesmo, formulário, igual a gente criava lá no HTML puro. Certo? Tá? Pois é, não preciso, Alisson, porque eu tenho esse componente aqui, ó. Então, quando eu quero organizar as coisas na tela, eu posso usar um painel grid, ó. O que é o painel grid? É esse cara aqui, ó. Estão vendo essa bordinha aqui, ó? Beleza? Então eu posso organizar tudo dentro do meu painel grid. Como é que o painel grid trabalha, pessoal? Vou voltar aqui no código. Então lá, painel grid, o ID dele, painel grid. Quantidade de colunas, 2. Certinho? Observe o seguinte, ó, eu tenho um label, estão vendo? Output label e um input. Certinho? Vou separar cada par aqui para vocês entenderem melhor. Bom, então lá, output label. Então, ó, eu tenho um par de elementos, onde um é um output label e o outro é um input. Outro output label, outro input. Outro output label, outro input. Beleza? O componente painel grid divide os elementos na quantidade de colunas que você determinar. Vejam bem, eu determinei que são 2 colunas, ó. Então ele está dividindo, ó, em 2 colunas. Estão vendo aqui que ficou 2 colunas aqui, tudo ajustado? Eu vou mudar lá, ó. Se eu colocar 3 e salvar aqui, eu vou voltar lá na tela. Beleza? Deixa eu ver se ele terminou ali. Terminou. Vou voltar na tela. Ó, eu vou dar um atualizar. Eu não coloquei 3 colunas lá, pessoal? Olha lá, ó. Puf. Ele deu uma palazinha por quê? Opa, faltou um action. Ah, já sei o que é. Ó, o command button aqui, ó. O value, o action do command button não pode ficar vazio. Vou dar um X aqui, tá? Vou voltar lá. Eu vou dar um atualizar aqui, ó. Pronto. Olha o que ele fez agora. Eu não disse que são 3 colunas? Ele pegou todos os elementos e distribuiu em 3 colunas. Se eu colocar 4, ele distribui em 4. Se eu colocar 5, ele distribui em 5. Ou seja, você sempre vai ter que trabalhar o painel grid ali, ajustando a quantidade de componentes que você quer colocar no seu layout. Entenderam isso aí, pessoal? Então, o bom é que eu não preciso me preocupar, cara. Se eu definir que são 2 colunas e colocar lá 14 elementos, ele vai distribuir isso em 7 linhas. Em 2 colunas, tudo organizadinho. Eu só tenho que ter cuidado, né? Por quê? Porque eu tenho que lembrar que se eu quero, por exemplo, aqui ficou com 3, aqui ficou vazio. Por quê? Porque ficou faltando um elemento. Se eu colocar mais um elemento lá, ele completa aqui para mim. Beleza? Então, esse layout eu tinha feito ele para 2 colunas. Então, eu tenho que distribuir os elementos em 2 colunas. Eu vou voltar lá e vou mudar. Vou esperar ele implementar. Ó, implementou. Vou voltar aqui e vou dar um atualizar. Ó. Tum. Pronto, agora ele ajustou tudo. Então, olha aqui, pessoal. Um primeiro componente do lado esquerdo, o outro do lado direito, que tem 2 colunas. Esquerdo, direito. Aí, ó, eu não queria o botão aqui. Eu queria o botão aqui embaixo. Beleza? Então, vamos ver lá como é que foi esse esquema da distribuição do botão. Então, lá, ó, Output Label. Conteúdo vazio. E embaixo dele, ou seja, do lado dele, do lado o par dele, é o Command Button. O que é o Command Button? É esse botão aqui, ó. Ok? Então, ó, do lado esquerdo eu deixei em branco o conteúdo. E do lado direito eu coloquei um botão. Então ele falou, beleza, esse aqui vai ficar vazio, porque o texto desse Output Label está em branco. E
E desse lado aqui, do lado direito, eu vou colocar o que você pediu, que é o botão. Compreenderam? Outra coisa que é muito legal, agora já começa as partes boas de usar o JSF. Vocês lembram que no HTML puro, o action é no formulário? Pois é, isso aí faz o quê? Isso faz com que a gente tenha que usar, por exemplo, dependendo da situação, 2, 3 formulários para fazer coisas diferentes, não é verdade? Aqui no Prime Face, o action é no botão. Beleza? Então isso quer dizer o quê? Que eu posso ter um formulário com vários botões. E cada botão vai fazer uma coisa diferente no mesmo formulário. Então eu só crio um formulário. Eu não preciso criar um monte de formulário. Então eu posso ter um botão para cadastrar, um botão para alterar, um botão para excluir, um para pesquisar no mesmo formulário, fazendo coisas totalmente diferentes. Isso faz com que eu economize um monte de coisa. Bom, eu vou deixar esse formulário desse jeito aqui, tá bom? E agora nós vamos implementar alguma coisinha aí para fazer esse cara aqui interagir, tá bom? Eu vou mudar, porque eu vou tirar o valor 2 aqui, tá? Eu vou tirar o valor 2 e vou deixar só o valor 1. Beleza? Então vou chamar isso aqui de, sei lá, calcular dobro JSF. Certinho? Então tá aqui o formulário. Colunas eu vou deixar 2. Então eu tenho o valor 1, beleza? Só que eu vou tirar esse cara aqui, ó. Eu vou tirar esse valor 2. Ok? Vou deixar só um valorzinho de input. Vou salvar. Vou esperar ele implementar. Vou lá no navegador. Vou dar uma atualizar só para ver como é que ele ficou. Se está do jeito que eu quero. Pronto, está do jeito que eu quero. Então eu tenho agora aqui, ó, um valor de input, o botão de enviar e um item chamado resultado. Ok? Então tá aqui. Ok? Então agora, pessoal, o que é que nós vamos fazer aqui, ó? Então vamos colocar para cá no nosso projetinho e vamos criar um pacote aqui. Beleza? Inicialmente eu vou fazer um pacote simples, tá? Então, olha lá. Bora criar aqui, ó, pacote Java. Então, vamos colocar aqui, ó, br.com.bin. Lembram lá do esquema do bin que nós havíamos criado lá no JSP? Vamos criar ele aqui também, tá bom? E aqui ele tem praticamente o mesmo papel. Ele vai fazer um gerenciamento. Só que o gerenciamento dele vai ser um pouco diferente. Pessoal, todo mundo acompanhando aí, tranquilo? Então, beleza. Então, ó, estou criando um pacote bin. Ok? E no pacote bin, tá aqui, nós vamos criar uma classe Java. Aí, o que a gente pensou? Mas não tinha que criar, não era servlet? Pois é. Aí aqui vamos fazer um pouco diferente para a gente entender a diferença do JSP para o JSF. Certinho? Então, ó, em cima do pacote bin eu vou clicar com o botão direito. E vou pedir uma nova classe. Uma classe Java mesmo. Beleza? Vou chamar essa classe de dobro. Vou dar um finalizar. E aí ele vai criar a classe pra gente aí. Vou criar os atributos aqui. Double, private double, né? Private double, valor 1.
ponto e vírgula. E vou gerar o getSet desse cara. Ok? Gerar lá os códigos, inserir código, gerar getSet. Ok? Então tá aí. Valor 1, valor 2. Beleza? Então agora o que eu vou fazer aqui embaixo? Vou criar um métodozinho chamado calcular dobro, que vai pegar o valor e vai multiplicar por 2. Beleza? Então agora eu tenho set valor 1, tenho get valor 1 e tenho o calcular dobro. Tá bom? Eu vou deixar ele implementar aqui. Podem fazer aí também o de vocês, que agora vamos começar a entender a funcionalidade do JSF. Temos aqui o formulário, certo? Form, né? Vou apagar esse index aqui. E agora eu quero vincular o form, que é esse aqui, né? Com essa classe aqui, ó. Perceba, pessoal, que é uma classe Java normal. Aí é que está o grande diferencial. Se ele continuar com uma classe comum do Java, eu não consigo interagir. Por quê? Porque nós aprendemos que entre a viewer e a parte da regra de negócio que está na console e na DAO, tem que ter uma servlet, que a servlet é o elemento que roda na web, em Java, não é verdade? Não é isso, pessoal? Então, eu tenho que ter uma servlet para ajudar a linkar esses camaradas. Aí é que tá. Agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar duas anotações aqui. Então, a anotação, lembra lá do override? Então, eu vou usar anotações aqui agora. Eu vou colocar um arroba. E vou chamar aqui, ó, managed. Vou dar um conto barra de espaço para ele aparecer para mim. Vai carregando ali. Ok? Então, olha agora aqui, ó. Eu tenho dois elementos. Eu vou dar um print aqui para ampliar. Vou levar aqui para o nosso amigo MegaPowerPint. Ok? Então, olha aqui, ó. Eu tenho aqui um elemento comecei a escrever o managed aqui, tá bom? E eu tenho dois, ó. Eu tenho o annotation e tenho o facesBin, tá vendo? Mas todos são managed, são duas anotações, ó. Elas têm o mesmo nome, mas elas são de pacotes diferentes, beleza? Nós vamos usar esse de baixo aqui, ó, o facesBin, ok? Então, beleza, eu vou voltar lá no código. Vou falar, ó, eu quero usar o manage, vou dar o conto barra de espaço de novo aqui, né? Porque eu tinha saído ele apagar. Vou esperar ele gerar de novo. E vou escolher aqui, ó, managed.bin.javax.faces.bin. Ok? E vou colocar uma outra anotação. Session. Esperar ele abrir. Scoped. Beleza, ele já completou para mim. Tá bom? E olha aqui, ó. Ele já faz os imports aqui para mim. Certinho? Até aí tudo certo? Então vou voltar agora lá no formulário. O bicho ainda está implementando aqui. Está meio demorado, mas vai fazer. Quando eu voltar aqui no formulário, vocês lembram aqui que a gente tem aqui, ó, um value que é do tipo input. Beleza?
e eu tenho um label que é do tipo output, certinho? Então eu vou ter um formulário que de alguma forma vai ter que interagir com a minha bin aqui, certo? Então como é que isso vai funcionar, pessoal? Vou desenhar aqui para ficar mais claro. Aqui nós temos o formulário, ok? Com o campo, e aqui embaixo tem o label. E temos o botão, né? Beleza? Vou desenhar um botãozinho aqui. Tá bom? E do outro lado nós temos aqui a classe. Tem alguém com o microfone aberto aí, tá? Então tá aqui, ó. O valor vai ser digitado aqui, ó. Ok? Esse cara aqui, como ele é um input, pessoal. Ô, João. Oi? Teu microfone tá aberto. Então vamos lá. Esse cara aqui, como tem o input, o que que acontece, pessoal? Aqui nós não temos o set e o get. O esquema aqui é o seguinte. Aqui é a nossa classe, ó. Nossa classe dobro. Quando eu uso na Faces um elemento do tipo input, pessoal, que é com N, tá? Ele automaticamente vai ligar o componente input ao método set. Beleza? Então o que acontece? Todo componente que for input vai estar ligado ao método set. Esse aqui, como é um label, ele não é um output. Todo componente output vai estar ligado ao método get. Então sempre vai ser desse jeito. Aí eu não preciso definir aqui no meu formulário se o método que eu estou chamando aqui, ó, é get ou set. Beleza? Então isso quer dizer o seguinte, que eu escolhendo o componente correto aqui na tela, na Faces, ele já vai interagir com o método certinho aqui. Beleza? Então olha só que legal. Quando eu vier aqui, ó, no input e chamar a anotação, ele já vai vincular esse componente input aqui com o método set lá da classe. Beleza, pessoal? E aí como é que a gente faz isso? A gente abre aqui, ó, abre e fecha a chave, coloca aqui o sustenido, para mim é sustenido, tá bom? E aí nós vamos ter que chamar o nome desse cara aqui que está no bin. Só que eu vou chamar ele minúsculo. Eu vou dar um Ctrl barra de espaço e vamos ver se ele vai trazer para mim. Tá faltando alguma coisinha. Será que eu salvei lá? Salvar. Esperar ele implementar. Bora, meu filho, carrega.
Então aqui é o seguinte, quando a gente coloca isso aqui, pessoal, ele vai vincular este elemento a essa classe. E quando a gente passar o parâmetro, que é o item aqui, ó, eu não preciso dizer se é get ou set. Ele vai reconhecer que, como eu estou usando um elemento de entrada, ele vai vincular o método set. Da mesma forma, se eu usar um elemento de saída dentro do value e colocar a chamada, ele vai vincular ao método get. Coloca o sustenidozinho, abre e fecha a chave. E dentro da chave a gente chama o objeto do tipo da classe. Ó. Então, eu coloquei o D minúsculo. Ó. Ele já reconheceu para mim dobro. Estão vendo aqui? O dobro aqui, ó. Tá vendo que está tudo minúsculo? Então, dobro é um objeto do tipo da classe double. Então, pá, coloquei aqui. Agora é o seguinte, quando eu botar o ponto, ele traz para mim os métodos, ó. Beleza? Então ele trouxe vinculado desse aqui e trouxe vinculado o set. O detalhe é o seguinte, eu não vou chamar set valor 1, eu vou chamar dobro. Ponto valor. Porque é o seguinte, ó, como o componente é de entrada, ele sabe que esse valor 1 aqui, ó, já está vinculado ao método set. Eu não preciso especificar, ok? Então, salvar aqui e vamos fazer o teste de novo. Ó. Botão direito aqui em cima do formulário e vou mandar executar o arquivo. Ó. Vai implementar de novo. E agora ele tem que aparecer lá na tela com o conteúdozinho. Ok, piscando agora. Implementando o formulário. Beleza, agora. Trouxe aqui o elemento. Certinho. Vou digitar um valor qualquer. Tenha fé que ele vai fazer. Olha lá agora, pessoal. Estão vendo aqui que ele já trouxe um 0.0? Por quê? Porque ele já vinculou a faces, que é isso aqui, ao método set, que pede um double, lá do nosso objeto na memória. Então eu posso digitar aqui, ó, 8, ou 8 ponto alguma coisa, 8.5. Quando eu clicar em enviar, o que ele está fazendo? Ele está pegando o 8.5 e está mandando para o objeto que está na memória, executando o método set. Por quê? Porque o item é um input, é um elemento de entrada. Então ele já faz isso para a gente. Ok? Beleza. Compreenderam aí? Por que ele não trouxe nada de volta? Porque a gente não pediu ainda para ele fazer o cálculo. Vamos tentar implementar isso agora. Tá? Então vou voltar aqui, ó. Certinho, ó. Esse é de entrada, estão vendo? Agora o que eu quero aqui, ó, é o seguinte. Nesse value aqui, ó, eu vou colocar aqui o sustenidinho. Vou abrir e fechar. Beleza? E aqui dentro eu quero chamar quem? Do meu objeto dobro. Esperar ele carregar para não ter perigo. Ponto. Eu quero o método calcular dobro. Beleza? Como o componente aqui é um output label de saída, ele vai buscar lá e vai jogar no label na memória. Ele vai usar o get. Certo? Tranquilos? Nesse caso, eu vou ter que repetir isso aqui, ó. Ok? Por quê? Porque eu tenho que vincular esse cálculo ao clicar do botão. Então, vou salvar aqui. E vamos ver se vai funcionar, né?
Olha lá, pessoal. 8 e 8, 16. 5 e 5, 17. Já pegou o anterior, estão vendo? Vou tentar de novo aqui agora. Então ele já guardou lá nos cookies, lá no navegador, e já fez. Vou colocar aqui, sei lá, 12. Clicar em enviar. Olha lá. 24. Então agora ele já está calculando o dobro. E a parte interessante é o seguinte, ó. No formulário, olha aqui, ó. Eu fiz o contrário do JSP. Ao invés de mandar o dado lá para o servidor e ele fazer todo aquele elemento, ao invés de eu dar um submit nele, eu trouxe o objeto para interagir com a Faces. Então, essa é a propriedade do JSF. Trazer os mecanismos para funcionar na Faces e não enviar para ele lá para o servidor. Beleza, amigos? Viram aí a funcionalidade? Aí tem algumas coisas que dá pra gente fazer aí para deixar isso melhor, né? Ok? E como é que ficou visível isso aqui, ó? Eu vou tirar agora. Ok? Vou tirar isso aqui agora só pra gente fazer o teste. Ó, vou salvar aqui. Beleza? E vou vir aqui, ó, na classe. E lembra das anotações? Eu vou comentar. Ó. Salvei. E vou tentar agora fazer a mesma coisa. Ó. Vou chamar aqui o sustenido. Abrir, fechar. E vou tentar chamar aqui dentro dobro. D, dois pontos. Como ele ainda está vinculado na memória, ele está aparecendo. Só que se eu salvar o projeto, eu vou salvar aqui para ele atualizar o Javadoc. Estão vendo agora? Ó? Como eu salvei lá a classe, salvei tudo. Olha agora aqui, ó. Estou chamando o dele, está trazendo double e div. Ele não está mais trazendo o objeto do tipo dobro. Por quê? Porque eu vim aqui e comentei as anotações de gerenciamento e de escopo. Então, o que faz o vínculo entre a classe comum e a tela do JSF são essas duas anotações aqui. Ó. Se eu tirar as anotações, para de funcionar. Beleza, pessoal? Então, Managed Bin é a parte do gerenciamento do nosso buildzinho. E Session Scope é o que faz ele valer nas sessões. Ok? Descomentei. Vou lá de novo. Vou dar um Ctrl+ de espaço de novo. Ó. Beleza? D, Ctrl+ de espaço. Vamos ver. Olha lá. Agora atualizou. Beleza? Agora funciona tudo de novo. Entenderam? Então o que faz o vínculo entre a parte da classe, que era uma classe Java simples, para ela interagir com o JSF são as anotações. Ok? A Managed Scoped e a Session. Tá bom? Eu vou dar um Ctrl Z aqui. Até ficar do jeito que estava antes. O formulário. Com o cálculo e com a entrada. Beleza, pessoal?